No final da carreira, assim, eu já tava identificando, falei, cara, eu acho que eu já passei do tempo aqui, porque os meus adversários vão virando técnico, o outro vira árbitro, o outro... Vai todo mundo saindo e eu ali da prática. lutando ainda e tal, mas a convivência com a galera dos outros países é legal, assim, também, né? E principalmente quando rola os treinamentos, assim, acontece dessa questão, vamos jantar junto, às vezes, tem essa troca de cultura, essa troca aí de cultura e é bem legal. Até com o seu principal rival? Com o francês? Uhum. Cara, não muito, assim. Com ele era só porrada, né? E geralmente eu apanhei, né? Então, mas o Ted é gente boa, assim, é que a gente não... Acho que não se aproximou. Com o adversário mesmo é mais difícil. Tá. Mas com a galera das outras categorias, assim, é mais tranquilo, assim. Porque você tem que arrumar motivo pra odiar ali o cara na hora que você tá lutando, né? Então não dá pra ser muito próximo também. É bem doido. Uhum. E além do Japão, que a gente já conversou bastante do Japão, você ficou um tempo na Hungria também, né? Sim. E era treinamento, era passeio, enfim, você foi morar lá. Como é que foi esse tempo que você passou na Hungria? O que você vale destacar da Hungria pra gente? É diferente, assim, a galera da Hungria veio treinar no Brasil, ia ter o Mundial do Brasil lá em 2007, faz bastante tempo, eles vieram pra treinar, e eu treinei bastante com o peso pesado da Hungria e tal. E aí o técnico gostou de me ver treinando lá, ele me convidou para treinar na Hungria. Aí eu fui para treinar lá um mês em janeiro, invernão assim e tal, e fui por conta, sozinho. Foi uma experiência muito, muito diferente, assim, ninguém falava inglês também. Nossa. Cara, era tão louco assim que eu não tinha tanta internet também, você não conseguia falar com ninguém. E aí tinha uma pessoa que era dona de um café lá que a pessoa falava inglês. Aí eu ia só tomar café para poder conversar com alguém, cara. Era duro. Isso era em Budapeste? Era numa cidadezinha pequena que chama Pax. Sei lá, tem... Eu acho que 8 mil habitantes, assim, bem pequenininha. Bem pequena. Nossa, bem pequenininha. E tinha um campeão olímpico lá, a cidade tinha um histórico legal, assim, e o treino forte era lá. Daí eu fui pra lá, fiquei um mês. E depois eu voltei pro Brasil, e esse atleta do pesado lá, que chama Bor, ele tava treinando pra Olimpíada de Pequim, em 2008. E aí o técnico e ele me chamaram pra treinar de novo em junho, para ficar mais um mês no verão lá, para ajudar na preparação desse cara para a Olimpíada de Pequim. E eu não estava classificado, eu fui para ser um sparring lá, para ajudar esse cara a treinar e tudo mais. Não deu muito certo que ele perdeu na primeira luta, mas... Tá de parabéns, mas foi legal que, assim, foi uma baita experiência. Fiquei 2 meses lá na Hungria e foi bem diferente. Você aprendi a falar inverno? Peguei inverno em janeiro. Pesado o inverno, sei lá, tipo, não é? -8 lá, bem duro, assim. O treino 7 horas da manhã. Nossa, tava escuraço. Que pique, hein? E aí, e depois no verão, assim, bem diferente. Foi legal, assim, ter essas duas experiências, assim. E o tanto que a galera da Europa valoriza esse lance do verão mesmo, né? Porque no inverno é muito depressivo muito triste, o negócio, né? lá. Muito. Dá vontade de fazer nada. Nossa, tudo escuro, assim, aquela deprê. E aí depois no verão é bem diferente, assim. E o que você ia falar? Que você aprendeu? Você aprendeu Idioma? húngaro? Não? Aprendi umas palavrinhas, assim. Aprendi a pedir comida, água, o básico, assim, falar obrigado. E aí a história com esse adversário é muito legal, assim, porque depois eu fui disputar a final de repescagem olímpica em 2012 com esse mesmo cara. Então eu fui de sparring em 2008 para depois enfrentar o cara lá na frente e conseguir ganhar, assim. Depois disputei uma medalha de mundial com ele também. Então, mas ele é meu amigo. Eu tenho Esse mais... virou amigo. Ele me levou para passear lá em Budapeste, a gente foi com a família dele, a esposa, foi bem legal. Uhum. Agora, uma coisa é fazer a viagem a trabalho, porque isso é trabalho, é o seu trabalho, competição. E as suas viagens a lazer? Em que momento você começou a conseguir dedicar mais tempo? E algum lugar para onde você foi competir, depois falou assim, aqui eu vou voltar e quero voltar com a minha família para me divertir, para descansar e aproveitar com calma? A minha esposa que me influencia bastante a tentar viajar, né? Mas durante a carreira, assim, muito chato, assim, eu era muito... assim, de certa maneira, até contrário a descansar, né? Muito louco isso, né? Era sempre emendando uma competição na outra, tal. Parecia que tinha um sentimento de culpa se eu descansasse, assim. Então, a Bruna, minha esposa, ela sempre me incentivando que era possível ter lazer também, descansar e tal.
E fazendo terapia hoje também, ela fala assim, pô, eu acho que você comemorou pouco as vitórias durante a carreira e tal. Então, sempre muito nessa questão de, eu já voltava das competições querendo pensar na próxima Olimpíada, na próxima competição e tudo mais. E o lance da viagem é uma coisa que, para descansar, é muito legal, assim, né? Que você se conecta com experiências novas ali, de estar conhecendo os lugares, e ao mesmo tempo você consegue descansar, consegue curtir. A primeira viagem para tirar férias, assim, para curtir com a minha esposa foi Paris, França ali, foi legal demais de ter conhecido com ela. Mandou bem com a Bruna. Bem. Essa foi boa. Depois da Olimpíada de Tóquio, a gente fez pro México, foi para Cancún lá, conhecer também, os resorts e tal. E que é mais... E teve uma que foi legal fazer com ela também, que foi pro Japão, que ela foi acompanhar a gente num treinamento, assim. E foi esse lance de ficar em casa também, ela curtiu bastante, ela não conhecia, ela é judoca também, não conhecia o Japão. Também é judoca. E ela vivenciou um pouco desse lance de trabalhar e conseguir passear um pouco junto ali. A gente ficou praticamente um mês lá. Então, foi uma viagem bem marcante também com ela ali. E foi legal que foi uma viagem que deu para treinar, para fazer o que precisava fazer ali em questão de trabalho, mas também deu para descansar e para curtir um pouco ali, visitar os lugares também. E nessas viagens tu a trabalho, né, que você ia treinar, você ia competir, como é que é a questão da alimentação, né? Você deve ter toda uma alimentação especial aí no pré-treino, no treino, antes da competição. Como é que você se virava nos lugares que você ia? Você levava, você cozinhava? Alguma coisa que chegou em algum país, alguma vez teve uma surpresa que não tem o que você precisava? Como é que você se virava com a questão da alimentação? Você não pode ser muito do tradicional que você está acostumado, né? Cara, China eu acho que era o mais difícil, assim, né, para conseguir comer legal, assim, porque é muito diferente. E aí o mercado sempre foi uma opção. Então, tipo, de comprar uma proteína legal ali, frutas, tentar ter uma alimentação mais próxima do que você tem no Brasil, assim. E principalmente quando você tá na questão de competição, assim, o treino você pode ser um pouco mais ousado ali, tentar experimentar umas coisas diferentes. Mas quando é competição, assim, quanto mais você puder se manter ali no que você tá acostumado, melhor, né? De tentar manter o arrozinho ali, a proteína magra. E o que eu mais levava do Brasil era a questão da suplementação, né? Então, às vezes, a quantidade de proteína não era suficiente na sua refeição, assim, você conseguia suplementar com proteína ali, com whey protein, conseguia ter um mínimo ali para não te faltar ali na hora que você precisasse na competição, né? E alguma culinária te surpreendeu? Coisas muito diferentes? Você chegou a provar antes de competição ou não? Você deixou para depois ou acabou nem provando? Antes eu tinha muito medo, assim, de comer alguma coisa diferente, assim, e passar mal, assim. Mas Japão, acho que sempre tinha coisa nova, assim, né? Que eles são muito... Não é só a culinária japonesa, eles são muito nessa questão de misturar a cultura de vários países ali, né? Tem coisa da Índia no Japão, eles são muito ligados ao curry ali, de comer sempre. Tem muita coisa da Tailândia ali também, então dava para experimentar também. Na Hungria teve alguns pratos diferentes ali, que eles são muito ligados ao negócio do rio Danúbio ali, que cruza o país todo, então tinha uns pratos com peixe ali, é muito da cultura também, os negócios meio ensopado, apimentado, por causa do frio. Dá uma esquentada, né? Cara, e Coreia também, difícil. Coreia, pimenta em tudo lá. Eu acho que até no café eles colocam pimenta lá. E aí era bem estranho, assim, porque a gente não tá acostumado com essa coisa da pimenta em tudo, Entendi. né? Caramba. Mas China é o mais difícil, disparado. China é o mais difícil. China é o mais difícil. Era tão louco, assim, que a gente ficava no hotel e aí comia era almoço, café e jantar no restaurante do hotel ali. E era a mesma refeição nos 3 horários. Você chegava e tinha a mesma coisa lá no buffet. Eu falei, cara, não é possível. De novo isso? É a mesma coisa, cara. E os negócios meio estranhos, assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí você acabava indo pro ovo cozido, o arroz. Aí é um negócio que você conhece. Eu ficava comendo ovo cozido e arroz. O resto, garantia, cara, não dá pra identificar muito bem o que é cada coisa. Não tinha, sei lá, às vezes o tradutor ali pra você dar uma olhada no que você tá comendo também. Então era meio doideira. Mas daí a importância da suplementação que você falou, né? De levar os suplementos. Mas eu imagino que seja bastante coisa de suplementação. Você embarca com tudo isso numa boa? Nunca teve... Cara, eu tinha... Que negócio é esse aqui nessa mala? Eu tinha medo, assim. Pô, e... Normalmente é pó, né?
Então. Cara, é meio arriscado. Você fica com medo de várias coisas. Uma de alguém mexer na sua suplementação, que é um negócio muito delicado em relação ao doping, né? Uhum. Se alguém coloca alguma coisa ali, é um Imagina. problemaço. E de confundir com alguma coisa, às vezes de dar alguma coisa de alguém colocar, sei lá, na sua mala, aproveita que já tem um monte de coisa lá, põe mais Coloca coisa junto, pra você né? levar e depois o cara tira, sei lá. E aí você fica assistindo aquele programa na TV lá, Aeroporto, Área você começa a Área ficar restrita. Você tem certeza que mais você neurótico. A minha esposa coloca aquilo e fala, cara, eu passo por isso aí todo dia, para de colocar esse negócio aí. E é só a galera se dando mal. Não, você vai marcar com um cara de medo, já chama atenção, só piora, né? já é um suspeito pelo mas rosto. acho que a única vez estranha, assim, foi em Dubai. Os caras me chamaram no aeroporto e fizeram eu descer onde estava a mala, aí abriram a minha mala, tudo. Aí começaram a perguntar, o que é isso? O que é aquilo, tal. Aí os caras fizeram um testezinho lá, tá tudo certo, fechou. Cara, mas numa dessas você fica meio... Já fica com medo. claro. Sem dever, já tá, se sente devendo. Que doideira. Não, daí você leva a sua medalha e fala assim, é isso aqui, querido. Você tem uma dessa? Cara, então, mas é isso. É sobre isso.